sétimo ano. A aula de hoje é sobre a reforma religiosa. Bem, a reforma foi religiosa, mas ela implicou em mudanças sociais, econômicas. Então não tem como entender a reforma religiosa sem ser dentro do contexto que nós estamos estudando, de uma época de novidades, de mudanças, de quebra de paradigmas, né? Então a reforma religiosa se encaixa nesse contexto, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos por pontos. A relação da igreja com o Estado. Vamos entender por que se faz necessário ou por que acontece uma reforma religiosa. Bem, gente, a igreja e o Estado tinham uma incoerência. Eles achavam incoerentes o posicionamento da igreja, o que ela pregava, né? E o que os estados modernos queriam. Gente, a igreja queria tanto poder como o rei, né? Criticava o lucro. Só a igreja que podia ser rica, né? O Estado, ou seja, o rei e a burguesia, essa formação do Estado moderno que a gente já viu, eles queriam centralizar o poder na mão do rei, né? Controlar e enriquecer cada vez mais. E a igreja, então, ela se tornava um empecilho para isso, uma vez que ela sempre queria, primeiro que ela criticava o enriquecimento, né? Ela pregava que você tinha que ser pobre, ser humilde, era um dom, era como que eu posso falar? Era uma prova de que você era uma pessoa humilde, que era uma pessoa... Deus diz que você teria que ser assim. Então, esse pensamento não combina com o pensamento burguês, não combina com esse Estado centralizado moderno que a gente está vendo agora na matéria. Por isso, então, o que marca, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, então, é essa incoerência entre a ideia de Estado moderno e o que a igreja pregava, ok? Vamos para o próximo. Críticas à Igreja Católica. Ou seja, o que as pessoas criticavam na igreja? Primeiro, gente, a falta de acesso à palavra de Deus, à Bíblia. A Bíblia era escrita numa língua latim, ninguém sabia, ninguém conseguia ler. Então, a única forma das pessoas terem acesso à Bíblia era através do que o clero falava, né? Clero, falando em clero, o despreparo do clero. Não é os padres, os religiosos não tinham uma formação, um critério para ser do clero. Então, os pastores de Deus enviados para guiar a população, o padre, né, que era o mesmo que perdoava os seus pecados, não tinha formação nenhuma, uma pessoa sem formação de repente. As vendas de cargo, gente, a igreja, ela vendia cargos do clero. E geralmente, por isso que eu falo, é muito difícil separar a questão, a igreja da nobreza, porque os cargos eram vendidos. Então, o que fazia, acabava que resultava no relacionamento, como que eu posso explicar? Num relacionamento muito profundo entre ser nobre e ser do clero. Acabava que os cargos ficavam para quem tinha dinheiro, né? A autoridade do Papa também começou a ser questionado, porque o Papa fazia coisas incoerentes. Depois a gente vai ver mais para frente que esses mandos, desmandos, autoritário, não aberto ao diálogo. Criticava também, começaram a criticar a simonia. O que é a simonia, gente? Imagina que você tem um pedaço da cruz de Cristo, um pedaço do osso de um apóstolo. Aí eles pegavam essas relíquias e vendiam, arrumavam alguma forma de ganhar dinheiro com isso. Isso que é a simonia. Também foi muito criticada a Igreja Católica por causa disso. Ou, se você tiver comprar um pedaço da cruz de Cristo, você vai ganhar um lugar no céu. Tudo isso é simonia, é a venda
é o que eu vou entrar agora, a venda da indulgência. O que é a venda da indulgência? Era quando você tinha que, a igreja vendia o seu lugar no céu, o seu perdão. Então você cometia um pecado, porque você é pecador, você é humano, e você podia ir lá e comprar o seu perdão, né? Tinha que pagar por isso. É como se você fosse comprar um lugar no céu. É a venda da indulgência, é a venda do perdão, né? E imagina, população pobre, sem dinheiro, e para ter um lugar no céu ela tinha que comprar. Então todas as economias ela gastava naquilo para poder comprar o seu lugar no céu, que a gente chama de venda de indulgência. Então, gente, não foi do dia para a noite que as pessoas notaram isso, que notaram esses problemas relacionados à Igreja Católica. Mas também tinha um problema, porque a igreja ela não podia, as pessoas não podiam falar mal da igreja, porque quem falava mal da igreja era considerado um herege. O que é o herege? Aquele que comete heresias, que fala contra a igreja. E falar contra a igreja naquela época era considerado um pecado, você não podia falar mal da igreja. Porque você podia até ser queimado, né, em praça pública, na fogueira. Então, e muitas pessoas acabavam sofrendo as consequências de ter falado mal da igreja, de ter ido contra a igreja, né? Porque era um pecado, né? Por isso que começa um movimento, na época, né, a gente já está vendo que no Renascimento vão acontecer transformações, pensamentos, a questão da imprensa. Então é claro que alguns religiosos, eles tinham a noção do que estava acontecendo, mas eles preferiam deixar como estava, né? E inclusive muitos deles sem caráter, né? Como a gente falou, qualquer um poderia ser um membro do clero, então não havia esse critério, inclusive muitas pessoas mau caráter no meio de tudo isso, né? Mas teve alguns que se levantaram contra a igreja, contra essa situação de exploração, de desigualdade, de corrupção da igreja. E essas pessoas foram consideradas reformistas, né? Então, vou falar agora sobre esses reformistas, ou seja, que proporam uma reforma da Igreja Católica, que proporam ideias para mudar essa situação. O primeiro deles que eu vou colocar é o Martinho Lutero. Lutero, gente, era um monge, teólogo, ou seja, ele estudava sobre religião e que criticou a igreja. Eu vou falar resumidamente o que cada um, pontos-chave de cada reformista, tá? Ele elaborou um documento muito importante chamado 95 Teses, em que ele fala tudo. Ele resume nessas 95 teses todas as críticas que ele tinha à igreja. Talvez a principal delas é a questão que ele fez, né? A principal crítica dele foi a questão da salvação pela fé. Você não precisa pagar para ser salvo. Você precisa apenas ter fé e se arrepender. Então você não precisa, ninguém precisa dizer a você que se você pagar tanto você vai para o céu. Não. Ele diz que as pessoas são salvas pela fé dela, pelo seu arrependimento sincero. Vocês podem perceber, o Lutero, com essas noções que Lutero, essas ideias de Lutero, colocavam Deus mais próximo das pessoas. Porque antes, para você chegar a Deus, né, para você alcançar Deus, alcançar o perdão, você tinha que ter um padre no meio disso, ter um clero no meio disso, ter igreja no meio disso, pagando. Mas com Lutero falava que não, Deus tem que ficar mais próximo das pessoas. A salvação das pessoas tem que ser alcançada pela fé delas e não por um pagamento. E isso acaba aproximando mais a população, as pessoas, os seres humanos de Deus, sem intermediário da igreja. Vocês entenderam isso? Por isso é a salvação pela fé. Por isso que a preocupação do Lutero foi traduzir a Bíblia. Por quê? A salvação estava na palavra, na Bíblia, né? Então, e como que as pessoas vão alcançar a salvação se elas não conseguem, se elas não têm acesso ao texto bíblico, né? Se o acesso que elas têm ao texto bíblico, o clero que proporciona. Ele dizia que
agora que a pessoa consegue ter acesso, ler a Bíblia, quando as pessoas conseguirem ler a Bíblia, elas vão ter acesso à palavra de Deus diretamente, sem o intermédio da igreja, né? Imagina o que a igreja ia pensar disso. Um outro reformista, gente, que vai... Ah, tá. E outra coisa que eu esqueci. Lutero vai fundar a religião, né, depois do contexto das reformas, que é o luteranismo, né? Agora eu vou falar do João Calvino, que vai fundar o calvinismo. Gente, o João Calvino é no francês, né? Que fundou o calvinismo e por causa de suas ideias ele também sofreu muita perseguição. Mas eu vou falar resumidamente o que foi a doutrina do João Calvino. Era um pouco diferente, observa. Ele acreditava basicamente na teoria da predestinação. O que é isso? O indivíduo, ele já era predestinado à salvação. Ou não, né? Mas a honestidade dele e a sua boa condição financeira poderiam dar uma ajuda nessa predestinação dele. Mas, professor, não entendi. O que é isso, resumidamente? O João Calvino acreditava que a pessoa já nascia predestinada. Ou seja, o futuro ou se salvar ou não se salvar, né? Então, a pessoa já nascia predestinada àquilo. Só que, se ela durante a vida tivesse algumas ações, boas ações, né? Se uma pessoa honesta, se ela durante a vida fosse uma pessoa que fosse econômica, que não gastasse dinheiro à toa, que conseguisse acumular riquezas, ela ia conseguir, vamos dizer assim, influenciar nessa predestinação. Gente, esse é um pensamento que super serve ao pensamento o quê? Burguês. Por isso que a burguesia, ela gosta muito desses pensamentos reformistas, né? E o Lutero nem tanto, o Lutero não acreditava, ele também acreditava que esse enriquecimento era um pecado, né? Para Deus, você também tinha que buscar um ser humilde. Então, nesse ponto, Lutero ele diverge de Calvino. Mas ambos servem ao pensamento burguês, porque a burguesia vê com bons olhos esse tipo de pensamento, uma vez que a gente não falou que a igreja estava impedindo o enriquecimento. Então, grava essa informação aí, vamos para o próximo. O Henrique VIII, gente, inglês. O Henrique VIII era um rei inglês, né? Que fundou o anglicanismo. O Henrique VIII, a fundação do anglicanismo é um pouco diferente das anteriores que eu falei. Olha que interessante, ele funda o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. A intenção, gente, era econômica por trás do anglicanismo. O objetivo era confiscar os bens da igreja católica, né? É nisso que ele estava de olho desde o início, mas para isso ele usa um pretexto, né? Qual foi o pretexto? Ele usou o pretexto de que o Papa, né, não quis anular um casamento que ele tinha, que não lhe deu filhos homens, né? E nessa época, gente, era muito importante ter um herdeiro homem para continuar o trono. E o Papa não quis anular, aí ele rompeu com a igreja, né? Mas é claro que existia já a intenção econômica, burguesa, né? Monarca centralizada de diminuir o poder da igreja, né? Por motivos que a gente já explicou. Então, Henrique VIII, esse é o terceiro reformista colocado aí, tá no livro de vocês, tá? Gente, a igreja fica parada vendo tudo o circo pegar fogo, tudo isso acontecer? É claro que não, né? Ela não vai fazer nada? Claro que vai fazer. Ela não tem como mais dizer que todo mundo tá mentindo, né? Ah, tá todo mundo mentindo, sou eu que tô certa. Não tem como ela dizer isso mais, porque as pessoas não acreditam mais nisso. As ideias estão aí, né? Renascimento, e todo mundo tá entrando em contato com essas ideias e tá gostando dessas ideias. Então não tem como ela falar que tá errada. O que ela faz? Ela vai inicialmente reconhecer os seus erros, na tentativa de elevar a moral do cristianismo, né? Voltar a ser o que era antes.
mas logo ela volta a tomar algumas atitudes autoritárias. Então, no primeiro momento, a igreja vai fazer o que a gente chama de, ela vai fazer a contra-reforma. O que é a contra-reforma? São medidas para poder frear esses protestos contra a Igreja Católica. Então ela toma uma atitude. Inicialmente, essas atitudes são bem... ela reconhece que ela está errada, são atitudes de, vamos dizer assim, de reflexão pessoal, né? Só que depois ela vê que esse negócio tá demais, ela tá com medo de perder o poder que ela sempre teve, né? O poder financeiro também, o poder econômico que ela tinha na sociedade. Então ela volta a tomar algumas atitudes autoritárias que visavam restaurar sua autoridade no catolicismo. No fim, fica assim. Primeiro, ela faz um concílio, como se todo o clero, toda a igreja sentasse para pensar sobre aquilo que estava acontecendo, né? Para poder conversar. E aí, o que nós vamos fazer para resolver essa situação? Resolve-se que, primeiro, a questão da salvação pela fé, né? O homem tinha que ter fé para se salvar e não pagar por isso. Mas ele poderia fazer, aí ela estabelece a questão da caridade. Fazer a caridade é um bem para o ser humano. E é claro que fazer caridade te eleva também ao reino dos céus. E isso, lá naquela época, claro que fazer caridade é ótimo, né, gente? Só que naquela época poderia ser um meio, um subterfúgio de continuar explorando, entendeu? Então tem que dar uma olhada nisso aí. Ela estabelece o culto, continua com o culto aos santos, isso continua, que também foi criticado por Lutero, né? Ela estabelece os 7 sacramentos da Igreja Católica, né? Que são sacramentos que todo católico tem que passar durante a sua vida religiosa, durante a sua vida, né? Ela confirma a hierarquia da Igreja, né? Com o poder maior sendo o poder do Papa. O fim da venda de indulgência, então acaba com esse negócio de vender perdão, né, como eu falei com vocês. O fim da simonia, também não existe mais negócio de vender relíquias, né, como forma de, através da fé, ganhar dinheiro. Acaba também com a venda de cargos da igreja e ela mexe naquela questão da formação dos padres, né, que foi uma crítica dos reformistas. Por isso, ela estabelece os seminários como uma forma do padre se formar para essa carreira do clero, né? Para essa carreira para ser padre. Então, ele tinha que passar antes pelo seminário. Tudo isso, gente, foi estabelecido na época da Contra-Reforma. Coisas que, inclusive, até hoje você percebe as consequências dessa Contra-Reforma na Igreja Católica até hoje. Essa matéria mostra que a religiosidade, ela tem que ser trabalhada como conceito histórico, né, gente? Ela é feita por homens. Então, assim como os homens, a religiosidade, a instituição da igreja, ela também sofre mudanças, assim como os homens também mudam, né? Então, vocês percebem esse movimento de mudança aí da Igreja Católica em resposta a essa época do Renascimento, em que tudo é novo, e o pensamento, a ciência em desenvolvimento, o questionamento. Essa matéria mostra mais um ponto aí dessa continuidade em relação ao Renascimento, ok?